Ó, turma, então, a aula de hoje, né, sendo pelo Zoom, e nós vamos iniciar a introdução à embriologia, né, ao desenvolvimento embrionário, ok? Depois eu vou mandar o material para vocês em apostila e em PDF referente a este assunto, tá? E a aula de quarta-feira não será pelo Zoom, será gravada até, tá? Mas a aula da próxima segunda será pelo Zoom, tá? Então, como é que a gente vai fazer daqui para diante? A aula de segunda-feira através do Zoom e a aula da quarta-feira gravada, né? 7h30 lá, 7 horas, 7h10, né? Quase ninguém aparece, né? Então, deixar a aula gravada, tá? E na segunda-feira a gente faz pelo Zoom. Aqueles alunos que não assistem a aula através do Zoom, né, no momento lá, a aula ela vai ser gravada, né, e disponibilizada lá no portal Eclass, beleza? Então vamos lá falar sobre ecologia, não, eu estava na outra turma falando sobre ecologia, tá? Sobre desenvolvimento embrionário. Então vamos lá, ok? Acho que quarta-feira eu termino esse assunto. Ó, pessoal, mas antes de a gente falar do desenvolvimento embrionário, a gente precisa saber, né, como é que acontece a fecundação, né? Para estudar a embriologia, o embrião, para formar um embrião, tem que ocorrer o quê, pessoal? A fecundação, né? Que é a união do espermatozoide ao óvulo, que vai dar origem a este embrião, né? Então, a gente vai estudar desde a fecundação até a formação, né, do embriãozinho lá, do zigoto, né? Daquele feto, ok? E, pessoal, aqui, ó, né? Aonde que ocorre a fecundação? A fecundação, pessoal, ela vai ocorrer aqui na tuba uterina. A fecundação ocorre aqui, ó. Aqui eu tenho a tuba uterina, ok? Então, é aqui que vai ocorrer a fecundação, ó. O óvulo, olha bem aqui, tá escrito, ó. Opa, deixa eu apagar aqui, ficou meio ruim. Então, aqui, ó, na tuba uterina, é que vai, ó. A tuba uterina é tudo essa aqui, turma, tá? Ela finaliza aqui e inicia aqui, ó. Tudo isso aqui onde está de vermelho é a tuba uterina. E a fecundação ocorre nela, né? Ah, professor, e se não ocorrer a fecundação, o que que ocorre com esse óvulo? Ele será degenerado, né? Degradado na tuba uterina, né? Caso a menina não tenha, né, relações e tal, ele vai ser degradado aqui. Mas como a gente está estudando que houve a fecundação ocorre na tuba uterina. Você pode observar bem aqui, ó, óvulo a ser fecundado. Ó. Então, o óvulo ele foi fecundado aqui na tuba uterina. Ó. O espermatozoide ele alcançou, né, este óvulo e fecundou. E aqui, pessoal, você tem um muco cervical. Esse muco cervical, né, são glândulas do colo do útero, né, que ele tem um pH ácido, né? Então esse muco cervical, por ele ser ácido, ele, turma, ele degrada, né, ele destrói alguns espermatozoides. Mas vocês estudaram no passado, né, que o espermatozoide, ele é protegido, né, contra a acidez, né, tanto do órgão masculino, como também do feminino, né? E também ele tem reserva nutritiva, né? Que é para ele conseguir chegar lá e fazer a fecundação, né? E o período fértil, né? É quando tem um muco, né? Mas o fluido ele é mais denso, então a mulher, né? Ela produz um muco muito mais denso, mais pegajoso, que ela sabe quando ela está no período fértil, né? Que ela liberou o óvulo e está apropriada, né? Para engravidar, né? O período não fértil, ela produz um fluido, mas, né? O seu muco, né, ele também assim não é totalmente tão denso, né? Mas, turma, ocorreu a fecundação, o que que vai acontecer aqui, ó? Esse óvulo, né, que foi fecundado, ele vai percorrer o caminho e vai se fixar aqui na parede do útero. Ele fixa-se bem aqui, ó, na parede uterina. Então, a sua fixação ocorre aqui, ó. E você pode observar bem aqui, turma. Quando houve a fecundação aqui, ó, ocorreu a fecundação. Ó. Foi fecundado bem aqui onde estou marcando de vermelho. Houve a fecundação. Se você está assistindo a aula pelo celular, coloque o celular na horizontal e não na vertical, tá? Que fica melhor para você enxergar.
Quando fecundou, turma, ó, formou o zigoto, formou o embriãozinho. E esse embrião, ele vai passar por divisão celulares, né? O seu núcleo irá se dividir várias vezes, né? Ó, formando um blastômero, formando uma mórula e formando um blastocisto. Tudo isso a gente vai ver adiante, até a sua implantação, né, no útero. Implantou, turma, aí esse blastocito ele fica fixo ao útero, ele começa a se desenvolver, né? Vai dar origem ao embrião. Nesse início, não se tem, por exemplo, lá o cordão umbilical, não tem ainda a placenta, ok? São algumas outras estruturas que vão fixar e nutrir esse embriãozinho aí, né? Esse futuro feto, ok? Então, ocorreu a fecundação, o caminho desse zigoto, né, desse embrião, é fixar no colo do útero, tá? E aqui, pessoal, a fecundação, né, você tem um espermatozoide e você tem uma zona pelúcida, né? É uma zona que protege o óvulo. E essa zona pelúcida, por exemplo, quando ocorreu a fecundação, ó, o núcleo do espermatozoide entrou. E o que vai acontecer com os outros espermatozoides? Eles não irão conseguir penetrar, porque, pessoal, o óvulo ele produz uma estrutura que impossibilita, né, que é a corona radiata, que faz com que outro espermatozoide não consiga penetrar. Ah, professor, mas e aí o que vai ocorrer com eles? Eles vão ser degradados, eles vão morrer, né? Já entrou o núcleo de um, já ocorreu a fecundação. Então, os outros, né, vão ficar lá fora e serem destruídos. Agora, turma, a gente vai entrar aqui, sim, em biologia. Como eu falei para vocês, era só um conceito lá sobre a fecundação, né? Como é que ocorre, aonde ocorre e aonde irá implantar, né, esse embrião, ok? Na embriologia, pessoal, eu tenho um processo, tá, chamado segmentação. O que seria essa segmentação, né? A segmentação, ó, vou explicar com calma para vocês. Após a fecundação, ocorrem sucessivas mitoses, tá? Sucessivas mitoses irão ocorrer. Professor, o que é mitose? É a divisão celular. A célula está se dividindo em mais, tá? Mas não é totalmente a célula, especialmente o seu núcleo lá está ocorrendo uma divisão, está se multiplicando, originando, né, uma célula denominada aqui, ó, de blastômero, né? Então, até formar, ó, o blastômero. Então, há diversas, né, sucessivas mitose para formar esse blastômero. É nesse blastômero que vai ter uma parte, as células que vão dar origem ao embrião, ao feto, ok? E como é que ocorre, professor, essa sucessiva mitose? Quais são essas fases? Você tem a célula, né? Ocorreu a fecundação, deu origem àquele ovo. Aquele ovo, ele vai sofrer divisões. Essas divisões, tá? Vai formar a mórula, tá, pessoal? Quando forma a mórula, é uma célula, ok? Que ela vai ter umas cavidades e uma estrutura que vai formar a blástula. A blástula, pessoal, ela é uma esfera aqui, ó, oca, preenchida por um líquido, onde a camada denominada blastoderme envolve a blastocele. Professor, meu Deus, o que é blastoderme, o que é blastocele? Blastoderme, pessoal, é uma camada protetora que vai envolver e proteger a blastocele, né? Que é aquela cavidade aonde irá dar origem ao embrião, tá? A gente vai ver agora aqui em imagens. Só apagar aqui e passar para o próximo, né? A mórula é um agregado, né, de blastômero, né? Agregado de células. Olha aqui, pessoal, como dá para você observar. Ó. Ocorreu a fecundação, aqui ó, o óvulo, né? Ocorreu, está fecundado aqui já, e ele começa a clivagem. Turma, clivagem são divisões, é que a célula está se dividindo. Ó. Então, vai ocorrer divisões do óvulo, forma a mórula, tá? A mórula, pessoal, é esse
emaranhado, né, de células. Parece uma amora, né? Vocês já viram uma amora, né? Parece aquele caixinho de uva também. E ela vai formar a blástula, pessoal. O que é importante aqui da blástula? Que é essa imagem bem aqui, ó. A blástula, pessoal, ele vai ter uma cavidade, tá? Ele vai ter uma cavidade aqui, ó, que depois essa cavidade, ela sofre um processo chamado invaginação. Ela se fecha assim, né? Ela vai, na verdade, meio que ela se abre, né? E também se fecha. E aqui, pessoal, aonde eu tenho, ó, as células bem aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, é aqui que vai dar depois origem ao embriãozinho, tá? Essa estrutura bem aqui. Tudo isso aqui, turma, é o nosso início, que é para nos formar. Ah, professor, e quanto tempo demora isso? Turma, de 1 a 5 dias após a fecundação, ok? Ah, professor, eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela tomou a pílula do dia seguinte. E o que ocorre se ela tomar a pílula do dia seguinte? O que vai ocorrer? É o seguinte, turma, não está bem aqui, ó? Olha, não implantou aqui, ó, bem aqui, ó, o blastocisto, né? Lá da blastocélula. Ele não implantou, geralmente, turma, da fecundação, ó, um dia, primeiro dia, até, vamos supor, o quinto dia aqui, ó, que é da sua fixação, tá? Aí, professor, a menina tomou pelo dia seguinte, o que vai ocorrer aqui? Quanto mais tarde ela tomar, menos efeito vai fazer, porque essa célula ela já vai estar fixada, né, no útero. Geralmente, né, a pílula do dia seguinte ela é tomada, né, como eu já disse, no dia seguinte, mas o prazo dela é até 72 horas, né? Mas quanto mais distante daquele primeiro, da relação, até em dias posteriores, menor a sua eficácia, né? Então, pode fazer com que não haja degradação desse óvulo, né? E a menina pode acabar ficando grávida. Mas ele pode ter efeito, né? E fazer com que seja degradado no útero. Aí ela vai sentir uma dor muito grande, tá? Vai, vai acabar doendo. Okay? Então, acontece, ó, vai de um. Depende também, turma, de organismo para organismo, tá? Mas geralmente, da fecundação até a fixação aqui no útero é de 1 a 5 dias, tá? Até esse óvulo, até essa célula, né, esse embrião chegar ao útero. Para quem chegou agora, a gente está estudando embriologia, né? Entrou mais 3 alunos aí. Estava falando aqui sobre a fecundação, né, até a formação do embrião, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mórula e tem blástula, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, do ovo até a formação da blástula, aonde vai ter determinadas cavidades, tá? Que depois é para formar, né, o embrião, né? Aqui dá para você perceber, né, o zigoto, o ovo, a formação da mórula e a formação da blástula, né? Visto em um microscópio óptico. Então, aconteceu a fecundação in vitro, por exemplo, lá, eles acompanharam todo esse desenvolvimento. Tá? E aqui, pessoal, a gente vai estudar a blastulação, que é da mórula à formação da blástula. Olha aqui o zigoto, né? Aconteceu lá a fecundação. Então, aqui você tem o zigoto, onde houve a fecundação e esse zigoto ele vai sofrer sucessivas clivagens, que são sucessivas divisões, né? Que vai formar o blastômero, também esse aglomerado de células, formará a mórula e o estágio final da mórula é a formação, tá, da blástula, que é essa estrutura aqui, ó, como eu falei para vocês. Na blástula, turma, ela vai ter a blastocele. O que é a blastocele, professor? É uma cavidade, tá? Essa cavidade, tá? Que ela vai ser futuramente preenchida. E você tem aqui, ó, o embrioblasto, ó, que são as células. Eu acabei de falar para vocês lá que fica uma estrutura com células. Esse embrioblasto aqui, ó, que vai dar origem, ó, a um novo ser. Tá? E esse embrioblasto, né, que vai ficar lá no útero, né, ele que se agrega, ele fica juntinho lá ao útero, tá? Ah, professor, mas isso é muito cobrado no Enem?
turma, essa parte aqui da mórula, a neurulação, que vocês não vão ver, cai um pouco, né? Mas o que mais se cobrava são os anexos embrionários, que a gente vai ver na aula de quarta-feira, que é a formação da placenta, cordão umbilical, vitelo, córeo, né? Essa outra parte é que ele cai menos, mas ele cai, né? Para tentar acabar confundindo os alunos com os nomes aqui. Vocês vão estudar esse assunto, pessoal, no primeiro ano, de novo, só que de forma mais aprofundada, e vocês vão estudar no convênio, só que uma forma mais de revisão e com uma forma mais em exercício. Tanto é que acabou a aula de vocês, eu vou lá para o primeiro ano, a gente vai estudar o mesmo assunto, só que é um outro slide. Não vou passar esse slide aqui para eles, é um outro, né? Com algumas informações a mais, né? Mas aqui para vocês é só um conceito introdutório, tá? Então, ó, da onde que a gente surgiu, professor? Da onde que nós aqui nos originamos? Aqui, ó, da embrioblasto. Nós éramos esse embrioblasto aqui, ó, tá? E tanto é, pessoal, quando é para fazer, por exemplo, pesquisas com células tronco embrionária, o que que eles usam? O embrioblasto, tá? É que essas células ainda vão se diferenciar, ok? Como elas são células indiferenciadas, indiferenciadas porque ela não tem uma característica. Depois elas vão se diferenciar, ok? As pesquisas com células troncos, elas são retiradas daqui, ó, do embrioblasto. É a partir daí que você faz as pesquisas com células tronco embrionárias, né? Que elas são utilizadas em diversos casos, regeneração tecidual, regeneração de células, né? Entre outros, tá? Então, a partir do embrioblasto, você retira e você pega essas células e utiliza, né, para fazer a pesquisas com células troncos embrionárias. E olha como eu falei para vocês aqui, ó, então vai depender, né, ó, do organismo por organismo, ó, aqui na imagem, tá, de 1 ao 7º dia, né, que foi a fixação, né, a nidação do embrião. Toda vez que falar nidação, pessoal, é a fixação desse embrião, que está bem aqui, ó, onde ocorreu, ó, a nidação, que é a sua fixação, tá? Tá bem aqui, ó, nidação e fixação do embrião na cavidade uterina. Ah, professor, mas o senhor falou que ainda não tinha placenta. Ainda não vai ter a placenta, tá? Vai ter estruturas lá, que é o alantóide, o córeo, aí você tem o vitelo, que nutre esse embrião. Aí o córeo e o alantóide, eles vão se unir, vão formar a placenta, depois, junto com o cordão umbilical, né, liga aquele feto, né, à mãe, né, onde acontece a troca gasosa, a troca de nutrientes, principalmente nutrientes, né? Então, como eu falei para vocês, ó, do 1 ao 7º dia, ou também a partir, ó, do 5º dia, pode ocorrer a nidação, né? A fixação desse embrião no útero. Aí, no próximo mês, né, a mulher vai sentir falta, né, do período menstrual dela. Aí ela vai ter que fazer o exame, né? Pode ser que é de farmacinha lá, o baratinho, pode fazer o de sangue, né? O de sangue é mais confiável porque ele vai conferir a taxa de hormônios, né? Ele verifica lá determinado hormônio. Quando tiver a menos, é porque um determinado hormônio tiver a menos e outro tiver a mais, é porque sabe-se que ela está grávida, né? Então, na fase da farmácia, apareceu, né, os dois riscos lá, está grávida, só um não, né? Então, aqui já dá para saber, tá? Ó. Então, aqui, ó, progesterona, né? Se tiver maior índice de progesterona, ela sabe que vai estar grávida, ok? Aqui, pessoal, a grastulação, ó, ele vem depois daqui, ó. Não formou a blástula, não formou o embrioblasto, não formou o embrioblasto que vai dar origem ao novo ser. Agora, o que que vai acontecer, pessoal? Precisa fazer a grastulação, que é formar a ectoderme e a endoderme, né? Que futuramente ela vai dar origem a órgãos no nosso corpo, né? Futuro corpo, ela vai dar origem a órgãos, tá? Coração, estômago, sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor, sistema urinário, né? Tudo isso ela vai dar origem, né? Medula, né? Notocorda, medula espinhal, futuramente, né? Então aqui, pessoal, formou, né, a blastocele e você tem que formar
a grástula, né? A grástula, pessoal, ela termina aqui, ó, tá? Ela vai terminar bem aqui, ó, tá? A grástula. Com essa cavidade aqui, chamado arquêntero, aonde vai ter outras estruturas, lá vai ter a notocorda, lá vai ter o tubo neural. A notocorda, futuramente, ela dá origem à coluna vertebral. Tubo neural vai dar origem ao quê? Ao nosso encéfalo, tá? Então, o que é importante vocês saberem daqui? Que no final, pessoal, da grástula, da grastulação, vai formar o arquêntero, os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Isso que é importante. No final da glástula é a formação dos três folhetos embrionários. Qual é a maior... Quando eu passei um exercício para o convênio, né, que eles já estudaram isso aqui no segundo bimestre, o que foi que a gente... Que foi, não, no terceiro bimestre, desculpa, no terceiro bimestre a gente estudou. Qual era a maioria das questões que caíam relacionado a essa parte da grástula? Era a formação dos três tecidos. A maioria das perguntas é: aonde é formado os três tecidos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Aí formava lá na glástula, ok? Então, a glástula ela vai formar os três tecidos: ectoderme, mesoderme e endoderme. Cada tecido desse irá dar origem a determinado órgão, a determinada estrutura no nosso organismo, ok? E aqui, pessoal, eu tenho uma característica aqui, ó, que é a formação de celoma. O que é o celoma, pessoal? É essa cavidade que eu falei para vocês, ó. O celoma, ele é uma cavidade, ok? Que ele vai ser diferente em determinados organismos. Professor, como é o nosso celoma? Nós somos o quê? Celomado. Nós, turma, só curiosidade aqui para vocês, tá? Não vou aprofundar aqui nessa parte. Nós somos celomados. Nós temos uma estrutura interna aqui, ó, do nosso tubo digestório, aonde nossos órgãos estão totalmente alocados, né? Estão perfeitamente encaixados um sobre o outro, né? Se você já viu uma imagem, né, de um ser humano, você já viu como a imagem interna aqui dele. Se você cortar um ser humano no meio, né, claro que você não vai fazer isso, você vai ver que todos os órgãos estão encaixados. Mas, turma, há outros organismos que não possuem celoma todo desenvolvido. Por exemplo, aqui, ó, acelomados. Acelomados são organismos que não têm celoma, não tem uma cavidade interna. Dê um exemplo aí, professor. A tênia, planária. Eles são animais achatados que não têm celoma, não tem uma cavidade interna. Ah, professor, como é que acontece a digestão? Extracorpórea, fora do corpo, né? A tênia é a solitária, né? Não é uma lombriga, ela é uma solitária, né? Que pode chegar até 5 metros dentro da gente, ok? E o pseudoceloma já são alguns que têm um celoma pouco desenvolvido. Dê um exemplo aí, professor, de um C. Um exemplo, por exemplo, aqui, a lombriga agora, né? A asca lombricoide. Ela é pseudocelomada. Então, ela tem uma pequena estrutura onde ela vai ter alguns órgãos. Mas nós somos celomados, tá, pessoal? E isso aqui, turma, nós vamos estudar ano que vem, aprofundado, cai muito. Essa parte aqui de animais celomados cai bastante, né? E uma curiosidade aqui sobre, né, a formação da gratulação e o seu brastópolo, tá? Só questão de curiosidade. Os animais, pessoal, que no desenvolvimento embrionário forma primeiro a boca, depois o ânus, são chamados de prostostômios. Então, animais protostômios são aqueles que formam primeiro a boca, depois o ânus. Já os animais deuterostômios formam primeiro o ânus, depois a boca, né? Então, tem uma curiosidade aqui de protostômios e deuterostômios. Exemplo aqui de protostômio, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeo, molusco, artrópodes. Deuterostômios, equinodermos e alguns cordatos, tá? Que possuem a notocorda. Neurulação, tá, turma? Então, a gente já saiu aqui, ó. A gente estava bem aqui, ó, na grástula, ó. Da grástula, agora a gente vai aqui, ó, né, que foi o final dela, que formou os três tecidos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme.
Agora a gente vai lá para a formação da neurulação. O que é importante vocês saberem aqui na neurulação? Pessoal, a formação aqui, ó, tá? Aqui, ó, em vermelho. Olha onde está riscado em vermelho, tá? Aqui que é importante vocês saberem, tá? É aqui essa fase da neurulação. O que que vai formar a neurulação, professor? O tubo neural. Por isso que é chamado de neurulação, tá? Porque ela vai formar o tubo neural, tá? Então, aqui, ó, a formação do tubo neural. O que que esse tubo neural vai dar origem, professor? A nossa encéfalo, a nossa cavidade, a nossa estrutura nervosa. E você tem o canal neural, você tem um celoma, né? Onde os órgãos, as estruturas vão ficar alojadas. E você tem os tecidos, ó. Ectoderme, mesoderme, endoderme. E você tem a notocorda. Opa, deixa eu apagar aqui, ficou meio ruim. E você tem a notocorda, ok? O que que a notocorda vai dar origem, professor? A nossa coluna vertebral, ok? Ela dá origem, né, à nossa coluna vertebral. Então, turma, o que eu quero que vocês saibam do neurulação? Da neurulação é a formação dessas estruturas, principalmente do tubo neural e a formação, pessoal, da notocorda, né? Tanto é que no embriãozinho lá, ela parece, tá, pessoal? Quando faz, por exemplo, lá, o ultrassom, se for logo lá, por exemplo, assim, com 1 mês, 2 meses, né? Não vai dar para ver muita coisa, né? Mas se conseguir fazer lá no segundo mês, aparece só um negocinho branco assim, ó, atrás, né? Ele vai estar assim deitadinho e bem aqui assim, ó, tá branco assim, ó, tá? Que é a notocorda dando origem, né, à coluna vertebral. Então, o que é que eu quero que vocês saibam aqui da neurulação? É a formação do tubo neural e da notocorda, tá? Lembre-se lá, notocorda e tubo neural formam-se na neurulação. Na grastulação, vai formar os 3 tecidos, endoderme, ectoderme e mesoderme. E já estamos para finalizar a aula de hoje. Ok? Aqui, ó, tá? Vai ter a fase da organogênese. Eu pulei isso aqui, pessoal. É só a formação aqui, ó, do tubo neural e da notocorda, ó, como eles dão a sua origem, tá? E, pessoal, a organogênese, tá? Que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver aqui, ó, os anexos embrionários, quais são as funções, ó, de cada anexo, porque a organogênese, ó, tá? A organogênese, você vai ver aqui, né, na origem lá dos anexos embrionários, que você vai estudar na próxima aula aqui, ó. O âmnio, o alantóide, o córeo, saco vitelínico, o vitelo, a casca, né, toda essa estrutura, ok, turma? Só voltar aqui, ó, no início lá, para quem chegou depois, né, tinha 6 alunos e depois entrou mais 3, ok? Era somente aqui, ó, iniciei falando da fecundação, né, quando o espermatozoide fecunda o óvulo dentro da tuba uterina. A fecundação, turma, ela não acontece no útero, ela acontece na tuba uterina. Aí eu até falei, caso não haja a fecundação, esse óvulo, o óvulo, né, ele vai ser degradado aí na tuba uterina. Mas ocorreu a fecundação, o que que vai acontecer? Esse embrião, ele vai, né, até o útero, né, se fixar. E tudo isso que a gente viu agora, turma, clivagem, né, formação da mórula, formação da blástula, formação da glástula e neurulação ocorre, turma, até aqui, ó, até quando ele chega ao embrião, né? Opa, ao embrião não, até a sua fixação no útero, né? E principalmente a gastrulação e a organogênese já acontece aqui no útero, ó. Mas você pode ver, ó, a mórula e a blástula, elas ocorrem aqui, ó, na tuba uterina, né? Aí falei para vocês aqui também, ó, formação da mórula, que é um aglomerado de células que se dividiram, que vão formar a blástula. O que é a blástula, pessoal? A blástula é essa cavidade, essa estrutura,
aonde vai ter uma célula chamada embrioblasto. Esse embrioblasto, ele vai dar origem a um novo ser vivo. Falei para vocês também que é a partir dessa parte aqui, né, do estado de desenvolvimento embrionário, que se fazem, né, pesquisas com células-tronco embrionárias. A partir daqui, que já se fixou ao útero, você vai ter o quê? A formação, né, da grástula. E qual é a importância da grástula? É a formação dos três tecidos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Depois a gente viu, saindo da grástula, a gente chegou à neurulação. Qual é a importância da neurulação? A formação do tubo neural e da notocorda, ok? E também, né, o estágio final dos três tecidos, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? A gente vai ver na próxima aula lá os anexos embrionários e o que a ectoderme, a mesoderme e a endoderme dão origem. Beleza? Então, para não ficar tão cansativo, não chegar até, quero dizer isso, 8h40, né? 9 minutinhos.